e 11. Então, Josué, capítulo 3. Todo o capítulo, mas por hora eu vou ler o versículo 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Você já esteve animado para alguma coisa, alguma situação, alguma viagem? Você já se preparou para alguma viagem, chegar a um destino, e enquanto não chegava esse momento de você se deslocar, ou então você estava ali perto, esperando a conexão do avião, você estava ali com o coração, esperando, opa, estou chegando, é a hora, vou revisitar os parentes, ou então vou para um lugar que eu nunca fui, vou conhecer. Eu já passei por isso. Em 2019, eu ainda era seminarista, eu estava no penúltimo ano e, pela providência de Deus, eu havia recebido a oportunidade de vir aqui para o Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. E aí o seminarista, querendo trabalhar nas férias, veio para cá, mas enquanto não chegava julho, que é o mês mais quente do Rio Grande do Sul, enquanto o Recife não sairia de lá com seus casacos simples para vir para cá, eu ficava pensando, rapaz, é a hora, tá chegando. Parece que quanto mais perto chegava, de repente eu ficava nervoso. Eu comecei a pensar, rapaz, o que é que eu fui fazer? Eu estou em um lugar que eu nunca fui, não conheço ninguém, ouvi falar do pastor Daniel, mas eu não conhecia ele. Vou ficar hospedado na casa dele e se não der certo? E aí? Começava a dar um nervosismo, mas deu tudo certo. Hoje estou aqui, morando aqui inclusive. E a gente às vezes fica assim, está prestes para fazer uma viagem, está para chegar no destino, e aí o coração começa a bater mais forte. O povo de Israel, nesse texto, está nessa mesma situação. Lembra de Êxodo? Êxodo foi escrito por Moisés, e Deus, através de Moisés, ensina para o povo. Deus criou todas as coisas. Moisés, quando escreve Êxodo Gênesis, para ir tirando o Egito de dentro do coração das pessoas. E ele começa a dizer, esquece essa coisa de paganismo egípcio. Quem criou todas as coisas? Há um único só Deus, o Senhor de Israel. E ele conta a história dos patriarcas e explica como é que o povo de Israel foi parar no Egito. E aí o livro de Êxodo vai falar justamente sobre como Deus vai tirar o povo do Egito. E agora Josué. No livro de Josué nós vemos eles prestes a chegar na terra prometida. Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito com um intuito: levá-los para um novo lugar, uma terra que mana leite e mel. E eles estão ali, à beira do rio, vendo a terra do outro lado da margem. Está chegando a hora. Meus queridos, hoje a gente vai ver exatamente Deus guiando o povo de Deus à terra prometida. Hoje a gente vai meditar sobre Deus, um Deus que cuida do seu povo e um Deus que guia o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. E aqui no capítulo 3 de Josué nós vemos Deus indo adiante como Ele sempre foi. Adiante do povo, guiando o povo e demonstrando a sua soberania, demonstrando o seu poder, demonstrando a segurança para o povo em todas as circunstâncias. Seja no deserto, seja para atravessar o Mar Vermelho, seja para atravessar o Rio Jordão. Hoje o texto vai nos mostrar que Deus vai adiante do seu povo, guiando e suprindo todas as suas necessidades. Nós vamos ver 4 lições nesse texto. E a primeira lição que temos aqui é que Deus vai guiando o povo, Deus vai adiante do seu povo. Olha comigo o primeiro versículo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu que ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca de aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também de vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir,
visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, finalmente, 40 anos se passaram e Josué finalmente ia entrar na terra prometida junto com o povo de Deus. 40 anos atrás, Josué e Caleb tinham uns 40 anos. Então hoje teriam uns 80. Josué e Caleb tinham ido com uma equipe de 13 espias para a terra, e quando voltaram, Josué e Caleb disse para Moisés, para o povo: olha, a terra é boa, Deus vai nos dar. Só que aí vocês sabem a história, a gente até viu isso um pouco na caminhada bíblica, vai ver. O povo duvidou. O povo se amedrontou, e aí o resultado... Bom, então Deus disse: espera aí 40 anos. Espera mais 40 anos, porque vocês estão muito incrédulos, vocês não vão entrar na terra prometida. E uma geração não entrou. E aí agora, finalmente, Josué vai entrar na terra prometida, juntamente com a nova geração. Josué então se levantou de madrugada e convocou o povo a se aproximar da margem do rio. Israel acampou 3 dias diante do Jordão. E por que eles ficaram ali naqueles 3 dias? Eles ficaram de frente ao rio para que eles vissem: olha, não dá para atravessar por conta própria. Eu não consigo superar esse obstáculo por conta própria. Então Deus deixou eles ali olhando para o rio e vendo: não dá para construir ponte, não dá para ter um barco, não tem isso, não tem aquilo. Tem que ter a mão do Senhor. Deus tem que guiar o povo. Como é que eles atravessariam o rio? A ordem é muito simples: sigam a Arca da Aliança. Sigam a Arca da Aliança. É isso que o povo de Deus vai fazer. Lembre-se, a Arca da Aliança não era um objeto qualquer, não era uma mera arca, mas ela representava algo, ela representava a presença divina de Deus entre o seu povo. E a ordem era: siga a Arca da Aliança, siga ao Senhor. A Arca da Aliança, para você que não lembra, era um baú, 110 por 70 centímetros, tinha sido projetado pelo próprio Deus, era feito de madeira, mas era coberto de ouro. Ele tinha em cada ponta imagens de anjos, tinha umas argolas de anjos também, e apenas os levitas, especificamente os filhos de Coate, deveriam carregar a Arca da Aliança, sem tocá-la. Não poderia tocá-la diretamente, mas eles passavam os dois varões diretamente nas argolas, e aí ia um em cada ponta. 4 homens iam levando a Arca da Aliança. Era assim que Deus tinha dito. E eles deveriam ficar a uma distância de 2.000 côvados. Que é isso, pastor? Uns 900 metros, 1 quilômetro de distância. Ele ficar distante. Mas por que distante? Porque são pecadores. E pecadores na presença de um Deus Santo não ficam de pé. E aí a Arca da Aliança era isso. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. A Arca da Aliança tinha dentro as tábuas da lei e representava a santidade e a justiça. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório, que simbolizava a misericórdia divina, onde o sangue do sacrifício era aspergido para o perdão dos pecados. Então a ordem era: siga a arca vai na frente, Deus vai adiante, o povo vai atrás, seguindo o Senhor. E assim também deve ser a vida da igreja. A igreja do Senhor deve caminhar nessa terra, seguindo ao Senhor, tendo Deus como guia. A nossa vida nessa terra é uma grande peregrinação. E todos nós estamos indo como povo para a mesma direção, para a Nova Jerusalém. E muitos obstáculos vão estar sendo levantados na nossa vida. Obstáculos de cunho pessoal, obstáculos assim que já vai englobar mais toda a igreja. São diversos os desafios. Mas sabe o que não pode faltar para a igreja? A certeza de que Deus está adiante e que Deus nos guia, ainda hoje. Deus guia o seu povo na peregrinação para avançar sobre os obstáculos. Então nós devemos ainda hoje seguir a arca. Mas como assim, pastor? Siga a arca. Não a arca, literalmente falando, mas devemos seguir a presença de Deus. Hoje, nós como igreja, nós temos algo muito maior, muito melhor do que a arca naquele tempo. Hoje nós temos a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: estarei convosco todos os dias. Eu deixo o meu Espírito e o meu Espírito vai guiá-los. A igreja hoje ainda tem a presença do Senhor e Cristo guia o seu povo por meio de quê? Por meio da palavra. Diversos obstáculos vão aparecer nas nossas vidas, meus irmãos. Decisões difíceis para tomar.
conflitos. Como é que eu vou superar isso? Qual a decisão que eu devo tomar? Qual a reação? Como eu devo agir? A palavra de Deus deve me guiar em todos esses aspectos. Toda a minha caminhada deve ser guiada pela palavra do Senhor. Às vezes a gente não tem só as situações como obstáculo, mas às vezes a maneira que a gente procura descobrir a vontade do Senhor acaba sendo também um obstáculo. Às vezes a gente encara assim, não, eu vou descobrir a vontade do Senhor da seguinte forma: se der certo, é porque era para ser, é de Deus. Se veio até mim, então foi mandado por Deus. Nem sempre. Quantas vezes, o pecado, a tentação veio até você? Era de Deus? Não era. Então, a gente precisa começar a refletir, como é que eu vou descobrir a vontade do Senhor? Nem sempre é por meio de métodos assim que a gente vê em outros lugares, e até mesmo no meio evangélico. Vou fazer uma prova aqui, uma provinha ali, e vou provar a Deus para ver se era. Meus queridos, às vezes que o profeta colocou algodão, ali era um momento que ele mesmo estava duvidando da vontade do Senhor, porque o próprio Deus já havia dito diretamente o que é que ele tinha que fazer. Mas o nosso coração é assim, nosso coração é falho, nosso coração duvida, o nosso coração não é muito diferente do povo que estava aqui com Josué e o povo que estava com Moisés. O que é que realmente vai nos guiar? A palavra do Senhor vai nos guiar. E para isso, não pense que é só abrir a palavra de Deus e sim ou não, sim ou não. Abrir a palavra de Deus, não é assim que a gente faz. Às vezes tem gente que usa o método dos versículos, Se for um versículo positivo, é bom, se não for, não é para ser. Não, meus queridos, a gente descobre a palavra de Deus na dependência do Espírito Santo, lendo a palavra do Senhor, refletindo nela. E não deixa para refletir na palavra de Deus só quando o problema vier. Reflita nela diariamente, de noite. Vai se preparando. Tem gente aqui que faz concurso, Tem gente que está se preparando para fazer concurso. Você estuda só no dia da prova? Você se prepara, Se prepare. Se hoje você está vivendo dias bons, se prepare para os dias maus. Hoje, em dias bons e calmos, continue refletindo na palavra de Deus. Continue buscando. E às vezes você tem uma previsão, mais para frente eu vou enfrentar isso, aquilo. Então tome a palavra do Senhor. Leia ela, busque ao Senhor, porque hoje Deus ainda guia o seu povo. Jesus Cristo guia o seu povo através da sua palavra, por meio do seu Espírito. Essa é a nossa primeira lição aqui. Deus vai adiante do seu povo, guiando o seu povo por meio da palavra. E aí a segunda lição que nós temos nesse texto é que santificar-se é a melhor resposta, é a melhor reação diante das coisas boas que Deus já fez, faz e fará pelo seu povo. Deus chama o seu povo para a santificação. Veja o 5º versículo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Meus queridos, santificação era o meio do povo se preparar para algo grandioso que estava para acontecer. Por que Deus mandou santificar? Porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é a primeira vez que o povo recebe essa ordem. Por exemplo, em Êxodo 19, quando o povo chegou perto da montanha em que Deus estava para entregar os 10 mandamentos para o povo, ele disse: santifiquem-se. Na nossa Bíblia tem purificai-vos, mas é a mesma palavra em hebraico aqui para santificai-vos. Então ele diz: santifique-se. O povo, quando estava para ir para a guerra, eles também se santificavam. E a gente vê nesses textos mais clareza de como era essa santificação. Se abstinham de algumas coisas, os casais se abstinham de relações. Porque é algo ilícito? Não é que algo é ilícito que suja a gente. Não, nada disso. Mas porque eles queriam se concentrar naquilo. Eles estavam se preparando para algo que iria acontecer. Então a ordem do Senhor é essa: santifiquem-se, purifiquem-se. E esse é o grande desejo que Deus tem para o seu povo. Nós vemos na nossa liturgia em 1 Pedro 1, sejam santos. O grande desejo de Deus para o seu povo é que eles sejam santos. Santos não para serem salvos, porque a salvação não é por obras. A salvação não é por quanto eu consigo me santificar, porque ninguém consegue se santificar. A Bíblia repudia a ideia de salvação por obras, mas a Bíblia nos ensina que para sermos
que por sermos salvos, nós também receberemos de Deus a santificação. Deus nos salva, Deus nos regenera, isso é um ato pontual. Deus lhe salvou, Deus perdoou os seus pecados, Deus lhe declarou justo. E agora Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai lhe santificar, Deus vai lhe fazer diferente, moldá-lo à imagem e semelhança de Cristo. Você vai ser perfeito essa vida? Não. Mas a cada dia você será mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E todos nós deveremos almejar isso, sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Porque Deus deseja que o seu povo seja santo. Deus deseja que nossas vidas estejam cada vez mais alinhadas à vontade do Senhor. Santificai-vos aqui, o pastor Augusto Nicodemos comentando o texto, chama a atenção para algo interessante. Santificai-vos aqui é deixar todos os ídolos. Lembre-se que o povo saiu do Egito, mas ainda tinha muito Egito no coração do povo. E muitas vezes o povo carregava ídolos nos seus corações e nas mãos também. Às vezes eles tinham ídolos pequenos, carregavam coisinhas, fitinhas da sorte. E Deus diz: santificai-vos. Tira esses ídolos da minha frente. Tira esses ídolos do meio do povo. Porque o que vai acontecer, eu quero que vocês saibam, é resultado unicamente da mão do Senhor. Eu não quero que vocês fiquem assim: não, eu confio em Deus, mas eu vou ficar com esse ídolozinho aqui, porque vai que não dá certo, então esse ídolo aqui me ajuda. Então Deus diz assim, ó: tira todos esses ídolos, porque eu quero que vocês confiem totalmente em mim. Meus queridos, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Constantemente estamos colocando alguém no lugar de Deus. Ídolo é isso, é você dar a glória que pertence a Deus para uma criatura ou para alguma coisa. Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança em pessoas, em coisas? Às vezes é no nosso cenário político. A gente tem essa coisa messiânica, né, de que haverá um político messiânico que vai regenerar, que vai salvar toda a pátria. Muitas vezes coloca-se político como ídolo. Outras vezes são tecnologias. Não, o que vai me livrar de tal coisa vai ser tal tecnologia, porque isso, isso e isso. Meus queridos, nós devemos confiar tão somente no Senhor. E o chamado aqui para o povo é esse: abandonem os seus ídolos, porque eu, o próprio Deus, vou dar grande vitória. Eu mostrarei o meu poder para vocês. Só um parêntese: às vezes algumas pessoas interpretam essa ideia como tipo assim: tô doente, não vou para o médico, tô doente, não vou tomar remédio. Também não é assim, tá certo? Também nós não podemos ir para um outro extremo. Tomar remédio e ir ao médico não significa que Deus não age. Na verdade, Deus também age por meio dessas situações. Mas o ponto é: a tua grande confiança está em quê? No Senhor, que age de formas extraordinárias, como Ele vai fazer, e também de formas ordinárias. Às vezes por meio de alguém, às vezes por meio de um remédio, às vezes por meio de um médico e de outras coisas também. Meus queridos, nosso chamado hoje é santificação. Nós também somos chamados a nos santificar. Nós somos chamados a abandonar os ídolos e ir em direção a uma santidade. Se você limpa o coração dos ídolos, o que é que acontece? Você consegue ver com mais clareza a mão do Senhor sobre a sua vida. Às vezes, quando estamos entretidos demais com as coisas, distraídos, ou confiando em outros, nós deixamos de ver o cuidado e a mão de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais longe do Senhor você está, menos você percebe Deus agindo. Então santifiquemo-nos, purifica o seu coração. Tira do teu coração tudo que tem roubado a glória do Senhor, para que você possa estar mais atento à ação dele na vida do seu povo. Essa é a nossa segunda lição. Deus nos chama a abandonar tudo que ocupa o seu lugar no nosso coração, para que a gente possa ver a mão dele operando em nossas vidas. Então a gente viu aqui até aqui duas lições. Primeiro, Deus vai guiando o seu povo. Então Deus ordena: santifiquem o seu coração. E agora, na terceira lição, nós vemos que Deus levanta uma liderança. Deus levanta novos líderes para conduzir seu povo. E Deus garante para o seu povo que a obra dele não depende de homens, mas é o próprio Deus que vai fazer todas as coisas. Veja o versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te
perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás ao sacerdote que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então nós vemos Deus encorajando Josué. Quando Moisés conduziu o povo pelo Mar Vermelho, o milagre de Deus não só salvou o povo de Israel, como também deu uma moral para Moisés, deu uma autoridade. Deus estava ali mostrando que Moisés era o servo do Senhor, e Deus estava usando esse Moisés como instrumento de Deus. Não importa as dificuldades que Moisés tinha, não importa o passado. Lembra da vida de Moisés? Ex-assassino, diz ele que era gago também, pesado em língua presa, não sabemos ao certo, mas ele tinha muitas limitações. Deus usa pessoas para liderar o seu povo, apesar das limitações que eles têm. E aí agora Deus vai confirmar, da mesma forma que confirmou a liderança de Moisés, Deus agora vai confirmar a liderança de Josué, quando ele vai realizar o milagre da travessia do Jordão. Deus vai mostrar a Israel que a sua presença está com Josué da mesma forma que estava com Moisés. Isso mostra que Deus sempre levanta uma nova geração para levar adiante a sua obra. Infelizmente a gente tem a tendência de colocar a nossa fé, presta atenção, focar excessivamente nos líderes, nos pastores, como se o progresso dependesse exclusivamente deles. Nós precisamos reconhecer que nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus tem usado pessoas, sim, mas eles são instrumentos do Senhor. Quem faz a obra de fato é Deus. As pessoas passam, mas o nosso Deus é eterno, Ele fica. E aí quando chega a nossa hora de partir, nós temos, por exemplo, lideranças pioneiras como o Reverendo Martin, ou Reverendo Henry. Outras pessoas foram levantadas para dar continuidade ao trabalho no Rio Grande do Sul. Aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos uma preocupação com a liderança. Nós devemos primeiro entender que o nosso Deus é eterno. A gente passa, às vezes nós somos deslocados para outra cidade, e aí, a gente como liderança, a gente fica até triste. Poxa vida, chegou um irmão, estava todo animado, agora vai mudar de cidade. Mas o nosso Deus continua conosco. Mas claro, principalmente na realidade que vivemos, precisamos formar liderança. Precisamos ter trabalhos que forjem líderes. Precisamos investir em liderança. Nós não podemos negar a importância de líderes piedosos, líderes preparados para trabalhar no reino de Deus. Isso é fundamental. E isso não ofende, isso não inibe a soberania do Senhor, pelo contrário, é pela soberania de Deus que temos líderes capazes, líderes fiéis a Deus, que estão aí desempenhando papéis estratégicos. A Bíblia destaca a importância da liderança em diversos momentos, mostrando que Deus, em sua soberania, escolhe homens piedosos para cuidar do seu povo. Então nós devemos agradecer ao Senhor também por isso. Deus tem providenciado líderes para o seu povo. Nós devemos agradecer para Ele por isso. E aí Deus encoraja Josué aqui. Deus chega para Josué, que era o líder, dá uma palavra de encorajamento, e a gente vê que Josué sai encorajado, porque olha o que Josué fala no versículo 9 para o pessoal. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então, após conversa com Deus,
Josué orienta os sacerdotes que carregavam a arca. Josué comunica com exatidão as instruções do Senhor ao povo. E ele glorificou a Deus. E ele destacou as bênçãos da sua graça concedidas à nação. Uma liderança espiritual é assim. Ela direciona o olhar das pessoas para Deus, aquele que verdadeiramente guia o seu povo. Josué não proferiu um discurso motivacional, mas se você ler com atenção, você vai perceber que ele simplesmente lembrou aos israelitas as promessas do Senhor. Ele fez um sermão, uma palavra, um discurso muito semelhante ao de Moisés para o povo. Então ele não inventa coisa nova. Ele apenas fala aquilo que Deus já tinha dito. Às vezes os líderes pensam, rapaz, como é que eu vou motivar o povo? Como é que eu vou encorajar? E aí é tentado a buscar novas tendências, acompanhar a moda do momento. Gente, o básico, o essencial, a palavra do Senhor. A palavra de Deus nunca passa. E ela nunca deixará de ser aquilo que encoraja o seu povo. O que é que encoraja o coração de um filho, senão as palavras do seu pai? Assim também deve ser o povo, encorajado pelas palavras do próprio Deus. E aí Josué explicou, gente, sabe o que é que vai acontecer? O rio vai ser aberto e todo mundo vai passar de pé enxuto. Deus havia dito isso, é Deus quem fala, e Ele vai cumprir isso. E aí, nós vemos aqui Deus sempre fornecendo ao seu povo tudo o que é necessário para cumprir aquilo ao qual Ele designou. Temos missões aqui nessa terra, temos trabalhos para fazer, e às vezes a gente desanima um pouco. Deus nos encoraja através da sua palavra, através da sua liderança. Deus encoraja a liderança, através também da sua palavra. E essa é a nossa terceira lição. Nós vemos aqui Deus cuidando de cada detalhe, acalmando o coração do povo e mostrando sinais de que Deus vai adiante e Deus vai fazer proeza. E por fim, a quarta lição. Deus fortaleceu a fé de Israel ao demonstrar o seu poder contra os deuses pagãos. Veja o versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes da arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo de defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué faz parte dos livros históricos, e aqui nós vemos um grande fato histórico no povo de Deus. É o meu povo, é o seu povo. Deus fez algo espetacular. Deus fechou o registro do rio. Veja, os sacerdotes andaram com a arca e assim que chegaram na beiradinha do rio, eu fico imaginando, acho que eles estavam meio que de uma togazinha assim, né? Então a água chegou assim na ponta da toga, ela começou a baixar. É como se alguém tivesse fechado o registro, e Deus fez isso lá numa cidade a 20 quilômetros de distância. Esse é o grande milagre. Santificai-vos porque Deus fará maravilhas. Essa é a grande maravilha que Deus fez com o seu povo. Um sinal extraordinário para Deus encorajar o povo a prosseguir. Os sacerdotes colocaram os pés na água e de repente as águas pararam de correr e o povo passou. Agora pensa comigo, o tamanho do espaço do caminho, maior do que a freeway, muito mais larga. Porque pensa comigo, era um val de mais de 20 quilômetros. Para 1 milhão de pessoas, 1 milhão de israelitas passarem. E eles tinham, quem estava no meio, a arca da aliança, e eles tinham que passar a 1 quilômetro de distância. Então imagina, ele está no meio, então 1 quilômetro de distância desse lado, 1 quilômetro de distância desse. Eles passavam por aqui. E o texto faz questão de dizer isso. Ele usa detalhes. Josué tinha explicado o que ia acontecer? Já tinha explicado.
Mas esse trecho aqui nos dá detalhes da grandeza do milagre que Deus fez. E aí, se você depois olhar no capítulo 5, verso 1, nós vemos também outra razão para Deus ter feito isso. Em Josué 5,1 diz: quando todos os reis dos amorreus que estavam a oeste de Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo, ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Os inimigos sabiam que não podiam. Rapaz, eu não posso com esse povo, porque o Deus dele é muito forte. E de fato, é o único Deus. O Deus que os outros serviam eram deuses falsos. E Deus aqui está encorajando o seu povo. E Deus aqui está amedrontando os inimigos. Lembre-se que os outros povos já estavam cientes da presença dos hebreus, porque no capítulo anterior, Josué 2, nós vemos Raabe dizendo: ó espias, eu sei que o Deus de vocês é grande, eu soube do que é que eles fizeram com o povo egito, eu soube as grandes coisas que ele fez, então me salve e tenha misericórdia. Raabe demonstrou fé. E há duas coisas, há duas reações quando nós vemos aqui o agir de Deus extraordinário. Ou a gente crê verdadeiramente nele e foge em direção a Jesus Cristo, ou a gente vai para o lado contrário, ou a gente ainda se atreve a guerrear contra Deus. Deus aqui, ele encoraja o seu povo através desses sinais. E quão grandes sinais nós temos vistos. Nós temos grandes maravilhas que Deus fez, estão registrados neste livro. Está desencorajado? Leia a Bíblia, santifique-se. Leia, lembre das grandes maravilhas que o Senhor fez. Lembre-se das grandes maravilhas que Deus tem feito na sua vida, livrando-o da morte, cuidando da sua vida, dos seus filhos, da sua família, e outras formas também. Deus ainda age de forma extraordinária, ainda comparado a esses tempos, de forma comedida, mas Deus ainda tem agido de forma extraordinária. Nós precisamos ver os grandes feitos do Senhor com o seu povo e sermos encorajados nisso. Porque, como diz também o hino, né? Um povo sem história está suscetível ao fracasso. Você vai esquecer a história do teu povo, o povo de Deus? Não podemos esquecer isso. Meus queridos, aqui está um grande chamado para nós. Nós, igreja, povo de Deus, nós estamos numa grande peregrinação, uma grande viagem nessa terra. E o nosso destino é o céu, é a Nova Jerusalém. Mas até chegarmos lá, nós somos chamados a ter uma vida santificada e uma vida de confiança ao Senhor. Confie no Senhor. Nesse mês de fevereiro nós vamos estar falando muito a respeito da santificação. Volte seus olhos ainda mais para esse assunto. Santifique o seu coração. Confie no Senhor, porque Deus vai guiando o seu povo e abrindo o caminho e superando os